Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Jornal Inclusivo. O secretário do Estado da província de Manica apela às igrejas a cumprirem com as recomendações e requisitos exigidos pelo protocolo de saúde no âmbito da prevenção do coronavírus com o retomo dos cultos religiosos. Edson Macuacua lançou o apelo durante o encontro que manteve com a delegação da Igreja Católica em Manica, onde na ocasião foi criada a Comissão de Monitoria e Fiscalização do cumprimento das recomendações e medidas de prevenção da Covid-19 nas igrejas e nos locais de culto. Na ocasião, Macuacua disse que, observadas as medidas de prevenção, as igrejas podem se tornar numa fonte de auxílio para a consciencialização das pessoas para o cumprimento das medidas de prevenção. Não se trata realmente de um ato em si, de retoma, mas trata-se de um processo. Significa que não termina a questão no dia 18 de agosto. A lei dizia, em dias numa conversa que tivemos, que mesmo este número de 50, temos que explicar bem para as congregações compreenderem, porque isto também depende da configuração do espaço físico onde decorre o culto. Mas há salas paroquiais amplas, que realmente 50 vai se realizar muito bem, sem nenhuma dificuldade. Então, aí também essa comissão poderá aconselhar que algumas confissões religiosas, algumas congregações, poderemos definir localmente já outro limite que não vai ser de 50, em função das condições concretas e objetivas naquele ponto. O bispo da Diocese de Chimoio disse que o retorno dos cultos religiosos envolve todo um processo a ser observado e, ao nível da Igreja Católica em Manica, vários trabalhos foram realizados para garantir um seguro retorno dos cultos. O país enfrenta esta realidade do Covid. As alegrias, tristezas do país também constituem as nossas alegrias e tristezas como cidadãos, como pessoas também que aqui vivem juntamente com o povo e fazemos todos o mesmo caminho. E desde lá sempre procuramos viver estritamente aquilo que nos era recomendado, era pedido, com o intuito de proteger a vida humana. Afinal, também esse objetivo é também nosso. A vida tem um valor imenso para nós também. Então, tudo aquilo que concorre para o bem da vida humana também nos interessamos. Depois das prorrogações do estado de emergência, por Sua Excelência o Sr. Presidente, as últimas prorrogações já mostravam um certo relaxamento em algumas áreas. Dentre elas temos a questão dos cultos, que se foi mostrando que poderia haver essa possibilidade de se realizar os cultos em determinadas condições. Nós acatamos e assumimos isso plenamente e também nessa altura começamos a partilhar um pouco entre nós, com outras igrejas irmãs, como fazer, porque ninguém tinha a fórmula, movidos pelo esse grande interesse e preocupação da vida, acima de tudo. Refira-se que a comissão criada envolve a Direção da Justiça e Saúde e os representantes das igrejas ao nível da província de Manica. 21 cidadãos de nacionalidade malauiana retidos em Manica pelo Serviço Nacional de Migração quando tentavam regressar ao Malawi idos da África do Sul de forma ilegal. Os cidadãos foram encontrados concretamente no posto administrativo de Inchope quando caminhavam, já que o autocarro que os transportava deixou-os à própria sorte naquele ponto da província de Manica. Segundo o porta-voz do Serviço Nacional de Migração de Manica, dos 21 indivíduos encontrados, 12 possuem passaporte, porém sem nenhum movimento. Jorge Machava disse que os imigrantes serão submetidos ao rastreio para a testagem da Covid-19 e posteriormente repatriados para o seu país de origem. Temos cá conosco na Direção Provincial de Migração de Manica 21 cidadãos malauianos que foram interpelados pela PRM no posto fixo de Inchope
esses foram descarregados de um autocarro que não foi identificado e começaram a fazer a viagem assim a pé. Então, depois de serem interpelados, eles pretendiam alcançar Malawi a pé. Destes, 12 são portadores de passaporte sem nenhum movimento e os restantes não têm passaporte. Então é difícil dizer se estão a ser da África do Sul o posto que usaram porque não carimbaram os passaportes. Mas já que estão cá conosco, a Direção Provincial de Imigração de Manica vai repatriá-los dentro de alguns dias, logo que a logística for fornecida. Os imigrantes entrevistados pela equipe da PM Franco TV disseram que, dadas as condições difíceis que viviam na vizinha África do Sul, decidiram voltar ao país de origem. We are coming from South Africa. Yeah, we are going to Malawi. How was your travel from South Africa to Malawi? We start on Wednesday. Did you cross the border Yes. with passport? No, me, I don't have a passport. How do you journey without passport? Or at least tell us what was the reason leaving South Africa back to Malawi? I want to stay at home. How long do you stay there in South Africa? Wednesday. How long did you stay there? It's 3 years ago. 2 years ago. Yes. Why you, after 3 years, you decided to back to South Africa, to Malawi? I was out working there. What kind of job? To Malawi. Why did you decided to back to home? No, I decided back to home because I lost the job because of COVID-19. So I decided to go back because I suffering. I don't have money. I don't have the food. How can I survive? So I decided to back to Malawi because Malawi gonna be better, gonna be safe because it is my home. Okay. Yeah. Okay. How long did you stay there? I stayed there 3 years. Yes. Where were you working? No, I was working in restaurant. Yeah, I was working in restaurant. The owner said, no, because of COVID-19, you can't open the shop. And then I decided to cross. Yeah, so that's why I decided to back home. Were you living with your family there? Your wife or children? No, I've got my children, but he's home at Malawi. Okay. Yeah. Okay. Yes. Okay, thank you. So, no, I thought that meant the name. Retenção de 21 cidadãos de nacionalidade malauiana em Manica pelo Serviço Nacional de Migração quando tentavam regressar ao Malawi idos da África do Sul de forma ilegal. Vamos observar uma breve pausa e já voltamos. Empresário? Pretende divulgar a sua marca, produto ou serviço? Chegou a solução para si. Adira PM Franco TV em Chimoio. Para mais informações, contacte-nos através do 82 12 72 048 ou pelo correio eletrônico pmfrancotv@gmail.com. Estamos localizados na Avenida 25 de Setembro, na cidade de Chimoio. Invista e publicite os seus serviços, porque a publicidade é a alma do negócio. Voltamos para a segunda e última parte do nosso jornal. O presidente do Conselho Distrital da Juventude de Barwe desafia a camada social a privilegiar o autoemprego para mitigar o desemprego naquela parcela do país.
Falando por ocasião da celebração do Dia Internacional da Juventude, assinalado dia 12 de agosto de cada ano, o presidente do Conselho Distrital da Juventude de Embargo afirmou haver a falta de oportunidade de emprego e habitação para os jovens no país. Daí a necessidade de se desenvolver o espírito do autoemprego no seio da camada. Saudamos o nosso mais alto magistrado da nação pela criação da Secretaria do Estado da Juventude e Emprego, com o objetivo de assegurar a educação, formação, empregabilidade e habitação para os jovens, bem como promover as pequenas e médias iniciativas empresariais. Igualmente, saudamos o governo de Chile de Embargo pelos esforços que tem dado com vista a solucionar os problemas que apoquentam a nossa juventude. Contudo, os jovens ainda ressentem a falta de emprego, habitação própria, talhões, financiamento dos seus projetos. Por outro lado, Júnior assumiu continuar a sensibilizar os jovens a apostar no empreendedorismo e no desenvolvimento de iniciativas que sejam rentáveis. No entanto, assumimos os desafios de continuar a sensibilizar mais jovens de modo a compreender a importância do associativismo juvenil. Uma vez que a data celebra-se numa altura em que o país encontra-se em estado de emergência devido à pandemia de Covid-19, a data não será celebrada como habitual nos outros anos, mas sim foram priorizadas algumas atividades como a deposição da coroa de flor e discursos alusivos ao Dia Internacional da Juventude. Lucas Fopens, com imagem de Gafara Sumane, a partir de Catandica, para PM Franco. Se a obediência e a prevenção são os caminhos que nos levarão para mais distantes do coronavírus, continuemos a trilhá-los, porque só assim estaremos a construir uma sociedade cada vez mais longe do contágio da nova pandemia do coronavírus. Ponto final à presente edição do Jornal Inclusivo. Curta as nossas plataformas digitais, o Facebook, o Instagram e o YouTube PM Franco TV, a primeira televisão online em Manica, líder em visualizações e audiência na qualidade certa. Gratos pela atenção dispensada e até a próxima ocasião. Boa noite.